Autor, César Torres, todos os direitos reservados. Nome do livro, Bastardo. Sinopse. Nosso Brasil é visto pela humanidade como uma nação de grandes riquezas naturais, cobiçado por todos e explorado por muitos. Desde sua descoberta, foi dominado pelos emigrantes europeus, que aqui se instalaram, iniciando o seu desbravamento com muito poder. Esta obra remonta à época do início da exploração da pecuária e do cacau, no estado da Bahia. A Bahia foi a porta de entrada dos imigrantes. E, com eles, um maior volume de escravos, que acabaram contribuindo por povoar a região. Esta mistura de culturas e interesses levou o seu desenvolvimento a conflitos de grandes proporções. Os índios acabaram também vitimados pela ação dos coronéis e pelo Estado, que não se importavam com os métodos utilizados para a construção do desenvolvimento e da riqueza. Esta obra mostra um pouco dos conflitos e valores que fizeram fortalecer a tirania e, ao mesmo tempo, a força do amor na luta pela liberdade de escolha. Introdução. O livro Bastardo conta a história da família Xavier, uma família que, como muitas outras, contribuiu para desbravar o estado da Bahia. Descendentes de portugueses, os Xavier se instalaram na Bahia após receberem uma sesmaria de terras do governo português. Durante várias gerações, construíram uma imensa riqueza através da exploração de mão de obra em regime de escravidão e da dizimação de tribos indígenas para a derrubada das matas, a formação de pastagens e o plantio do cacau. Apesar de todo o poder na região, a família não ficou isenta de envolvimentos amorosos proibitivos para os conceitos das famílias feudais da época. O coronel Xavier acabou se envolvendo em um romance fora do casamento, que lhe trouxe muitos transtornos, com um desenrolar desastroso. Lara, sua filha única, considerada o seu maior tesouro, se transformou em seu maior sofrimento ao se apaixonar por um jovem mestiço. Toda a história traz um desenrolar que acaba por atingir sua descendência, com resultados imprevisíveis. Capítulo 1. Família Xavier. Foi no período do reinado de Dom João, no terceiro ano de 1523, que terras no Brasil eram divididas em lotes e doados a indivíduos com excelentes capacidades financeiras e possuidores de grande espírito empreendedor. Os lotes possuíam caráter hereditário e observavam o sistema jurídico português. O donatário tinha como suas principais funções, ao receber as terras, a fundação de vilas. Foram as nomeações de autoridades e doação de terras no regime de sesmarias que deram início à forma de propriedade privada no território brasileiro. Portugueses descendentes de espanhóis, a família Xavier se instalou no sul da Bahia no século XVIII, no ano de 1828. Domingos Xavier era a segunda geração do patriarca Arthur Xavier, conhecido como Coronel Xavier, patente herdada do governo português e transferida de pai para filho, desde seu bisavô Arthur Xavier, que a recebera à época, da coroa e governo geral, juntamente com uma sesmaria de terra. Escravocrata que era, acabara deixando como herança para seus descendentes algumas das condutas abusivas, como o autoritarismo, o racismo, a utilização de mão de obra em regime de escravidão e o uso opressor de poder. Desde a chegada ao Brasil, na região da Bahia, a família já desbravara uma imensidão de terras. Tudo à custa da dizimação de tribos indígenas, os primitivos moradores das terras. Coronel Afonso Xavier. Patente que passou a usar após a morte prematura do pai, Céu. Domingos Xavier. Com apenas 58 anos de idade. A morte de seu pai, todos a consideravam misteriosa, pois, o coronel Domingos Xavier, seu pai, era um homem de saúde comparada à de um touro. Com apenas 28 anos, estatura mediana, um bigode farto que lhe dava aparência de mais idade. Possuía, como o pai, um vigor físico invejável. Desde que assumiu a direção da fazenda, já ostentava um poder que trazia temor aos moradores das vilas e pequenas comunidades organizadas pelos desbravadores, e que atendiam à demanda de mão de obra da fazenda. A maioria era constituída de descendentes de escravos e índios. A fazenda, conhecida como Nova Conquista, localizada no município de Mata Grande, era grande produtora de leite e gado de corte. O cacau era sua maior fonte de renda. Plantação que foi iniciada pelo seu pai, Domingos Xavier, e se expandiu com a visão comercial de Coronel Afonso Xavier, tornando-se um dos maiores exportadores de cacau do Brasil. Razão de ser um homem respeitado pelas autoridades e políticos do Estado. Quando queria, falava com o presidente da Bahia sem burocracia. Por ser um dos homens influentes para conseguir apoio político dos fazendeiros e seus subordinados.
Atributos que o tornavam ainda mais poderoso, exercendo, assim, com maior intensidade, o seu autoritarismo. Pela dimensão de suas terras e o volume de negócios. Apesar de muito organizado, não sabia a quantidade de habitantes de sua propriedade, limitava-se a contar os seus empregados diretos. Para comandar todo esse império. Contava com fiéis capatazes, os mais antigos foram formados ainda pelo falecido pai. Homens estes que não se importavam em ultrapassar os limites éticos e morais para fazer cumprir as determinações do patrão. Que buscava sempre a produção de riquezas. Sua ambição não tinha limites. A família de Coronel Afonso Xavier era composta de esposa e um casal de filhos. Sua filha, Lara, a caçula, era o seu maior mimo. Diego, o filho mais velho, que o ajudava a administrar as atividades da fazenda, era o responsável pela contabilidade e comercialização da produção, mas sempre acompanhado pelo pai, por ser ele ainda muito jovem e não inspirar confiança integralmente em sua capacidade para os negócios. O coronel tinha 3 irmãos mais novos, sendo 2 irmãs e um irmão, que se tornaram também herdeiros de seu pai. Sua mãe, Dona Morena como era conhecida, morrera quando deu à luz a sua irmã mais nova, Catarina. Depois da morte de Dona Morena, seu pai, Senhor Domingos Xavier, nunca mais se casara. Com a morte do pai, Afonso Xavier, o mais velho dos irmãos, o mais ambicioso. Com o apoio dos capatazes, que já o temiam muito quando era apenas o braço direito do pai, por ser ele sempre o mais enérgico e muitas vezes violento com seus empregados, iniciou uma manobra para o controle geral da fazenda. Sua habilidade e conhecimento da contabilidade da fazenda lhe permitiram maquiar os resultados e desviar os lucros. Demonstrando, desta forma, resultados negativos. Com argumentos de dificuldades financeiras nos negócios, começou a pressionar os irmãos para negociarem a parte que teriam por direito, com proposta de compra das partes ou venda dos seus direitos. Diante da pressão de Afonso Xavier, os irmãos, que não tinham nenhuma reserva financeira, acabaram por vender suas heranças para não perderem tudo. Ou até mesmo a vida, pois conheciam a ganância e a capacidade do irmão em utilizar qualquer recurso para conseguir atingir seus objetivos. Depois de entregarem tudo para o irmão por um valor muito aquém do real, se mudaram, e Coronel Afonso Xavier nunca mais ouviu falar dos irmãos. Fato que não o incomodava. Comentavam que mudaram para São Paulo. Sua filha Lara vivia quase em um cativeiro. Muito cauteloso e dominador, o Coronel Afonso Xavier temia que algo de ruim ocorresse com a filha, sabia que sua extensa lista de maldades lhe rendeu um número expressivo de inimigos. Para se justificar da imensa lista de desafetos, atribuía a existência de muita inveja que tinham de sua riqueza e poder. Lara passou a maior parte de seus 17 anos confinada em um colégio interno. Na cidade de Salvador, colégio este dirigido por freiras. Nas férias, sempre retornava à fazenda onde seu pai nomeava um dos empregados. Para ser o seu servo e guardião. A preocupação de seu pai se justificava, porque Lara era extrovertida e gostava muito de cavalgar. O coronel temia, além dos inimigos conquistados pela família ao longo dos anos, também os índios que residiam nas extensas matas ainda existentes em sua propriedade. Em razão do histórico da família Xavier, os índios se transformaram em eternos inimigos. Desde seu tetravô que iniciou o desbravamento da região. Sua esposa, Senhora Marília Xavier, mulher elegante e muito reservada, falava pouco, filha única de imigrantes italianos. Que possuíam também uma grande propriedade que confrontava com as terras do Xavier. Teve uma educação refinada, o que lhe conferiu grande sabedoria, não muito comum às mulheres dos fazendeiros da época. Perdera os pais em um acidente de automóvel, também sem explicação. Apesar de investigarem o caso, a polícia nunca conseguiu desvendar o mistério. O veículo caiu em um abismo, onde o local da estrada não permitia tamanho erro. Mesmo para os mais incautos motoristas. Dona Marília, com apenas 15 anos de idade, já vivia seu primeiro drama familiar com a morte prematura dos pais em um acidente inexplicável. Por ocasião da morte dos pais, tendo suas terras confrontando com as terras do Coronel Domingos Xavier, após o acidente. Acabou por receber do Coronel Domingos Xavier uma especial atenção. O apoio recebido aproxima a jovem Marília do ambicioso Afonso Xavier, assim inicia um namoro entre os jovens. O namoro de poucos dias acabou em um casamento rápido. Marília, devido à sua fragilidade pela perda de seus pais e muito jovem, aceitou o que lhe foi imposto. Incapaz de tomar decisões, passou a depender de tudo do marido, que se tornou o administrador das terras que herdara de seus pais. Meses depois ocorreu a morte de Coronel Domingos Xavier, e seguidamente a aquisição das partes das terras dos irmãos.
Afonso Xavier, que residia na fazenda de herança de Marília, transfere sua residência para a casa principal da fazenda Nova Conquista, anexando as fazendas e se tornando mais rico e poderoso do que era. O rápido casamento gerou grandes comentários na época. Falava-se que a motivação do coronel Afonso Xavier era pelas terras de senhorita Marília e não do gosto pela jovem. Apesar de sua elegância, não possuía grande beleza. Depois de se mudarem para a sede da fazenda Nova Conquista, Dona Marília quase nunca saía da casa, raramente viajava com o coronel. Às vezes o acompanhava quando ia para a capital do estado negociar o cacau, ou a venda de gado de corte. Tornara-se prisioneira de um homem que exercia o poder com muito rigor.